noite a todos. Muito feliz por mais uma vez estar aqui, né, convidado pela oportunidade de servir. Eu sempre digo isso, que servir ao Cristo é sempre uma gratidão, é sempre uma honra. E eu gosto de salientar isso para todas as pessoas. Quem está aqui não é melhor do que ninguém, simplesmente estudou um pouco antes, tem cara de pau mesmo de vir aqui colocar, né, para falar e tudo. Então, o grande ponto é que somos todos aprendizes e grandes devedores, e fazendo ao máximo aí para realmente melhorar. Meu nome é Sauler Barcelos, eu sou o tio da evangelização, palestrante espírita, trabalho mediunicamente, facilitador. E, nossa, Sauler é sinistro, né? Não, é muito débito, gente. Estou correndo porque o negócio está pegando aqui para mim. Então, tem que correr atrás. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é justamente o Natal, só que de uma forma musicada. E aí eu queria trazer, eu vou mexer um pouquinho com vocês, tá? Para a gente poder interagir, que o grande ponto eu acho que tem que iniciar perguntando uma coisa simples. O que é o Natal? Quem sabe aí? O que é o Natal? Natal é o nascimento de Jesus? Quem mais? Nascimento de Jesus, o que mais? Momento de comunhão, legal. O que mais? Isso é muito legal, sabe por quê? Quem aqui tem filho, levanta a mão. Alguém já ouviu falar sobre uma coisa chamada pré-natal? O pré-natal, que é feito por todas as mulheres que têm algum filho, o pré-natal é que a gente vai ter Cristo, que a mulher vai parir Jesus? Não. E é muito legal a gente entender isso, porque o Natal é o nascimento. Natal nasce alguma coisa. Só que, quando a gente comemora o Natal, no dia 25 de dezembro, a gente está falando do Mestre Divino, que veio para nos nortear o caminho na senda do progresso, para a gente conseguir chegar até a morada do Pai, como se diz, né? Até os altos graus de evolução, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui é muito legal de a gente perceber. O Natal, a gente comemora o nascimento. Eu mesmo já fiz isso diversas vezes. Vamos comemorar o aniversário de Jesus? Alguém aqui já leu a Bíblia? Levanta a mão aí, quem já? Quantas vezes é citado o aniversário de Jesus na Bíblia? Nenhuma. Mas o Natal, sim. Então, quando a gente comemora o Natal, não necessariamente nós estamos comemorando o aniversário de Jesus. Nós estamos comemorando a chegada de Jesus. Porque a chegada de Jesus é um divisor de águas. É o que vai fazer a grande diferença na nossa realidade, o que vai fazer a grande diferença na nossa vida. Por isso que o tempo é contado antes e depois de Cristo. Esse é o grande advento, esse é o grande ponto do Natal, de marcar as eras, de vir à luz do mundo para que a gente possa agora saber como nortear o caminho para conseguir evoluir. E aí o bacana é que muito se fala que no começo existia um tal de jardim, um jardim diferenciado. Alguém sabe o nome desse jardim no início de tudo? Éden. Isso é tão interessante pelo seguinte: quando a gente pensa no jardim do Éden, a gente pensa o quê? Num lugar com altos edifícios, com a tecnologia de ponta, com carros ultramodernos? Não, né? Normalmente é retratado o Éden como sendo um lugar de muita vasta abundância mesmo de fauna e flora, tranquilidade, serenidade, harmonia. O Éden, então, é o paraíso daquilo que nós estamos em conexão com Deus. Porque Deus criou a natureza e em plena conexão com a natureza, nós estamos intimamente conectados com Deus. E aí eu vou trazer uma música aqui, justamente falando um pouco sobre isso. É uma música que talvez nem todos aqui conheçam, mas que faz uma alusão bem interessante para a gente conseguir trocar de ideia aqui.
meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E é isso, gente. O nosso orgulho, meu orgulho, me tirou do jardim. Quando a gente pensa nisso, não vamos apenas nos ater à história que aprendemos pela doutrina espírita ser alegórica de Adão e Eva. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Isso é uma alegoria muito importante para que nós consigamos compreender que a nossa desconexão com Deus faz com que a gente se afaste do paraíso, que a gente também, pela doutrina espírita, entende ser a vibração e conexão com as coisas mais elevadas. O Éden, ele é um espaço extremamente circunscrito. Sabemos que umbral, colônias espirituais são construções mentais. O Éden não deixa de ser também. Nós não conseguimos pegar um avião ou algum outro tipo de condução e ir até o Éden. O Éden acaba sendo um espaço onde, alegoricamente, fomos falar, através da Bíblia, que nós podemos nos conectar intimamente com Jesus. E o nosso orgulho nos tirou do jardim. Quanto mais orgulhoso e vaidoso eu sou, mais eu me conecto com energias positivas ou negativas, gente? Negativas. Então eu acabo me desconectando de Deus. Mas a humildade, a bondade, a justiça divina, tudo corresponde e acaba favorecendo para que nós nos conectemos novamente com esse Éden. Mas o amor, ele não se ganha, ele não se compra, a gente recebe, de graça o recebe. A gente não consegue barganhar o amor de Deus, a gente não consegue barganhar a atenção divina. A gente vai receber segundo aquilo que nós fizermos. Assim nos ensinou Jesus. E eu vou trazer aqui, então, alguns ensinamentos bíblicos, algumas passagens bíblicas, porque o nascimento de Jesus, o Natal, é o que faz a grande diferença para essa comemoração cultural em todos os povos, praticamente, se não todos os povos, falando sobre essa divisão de águas, antes e depois do Cristo. E aqui eu vou pegar em Mateus, capítulo 11,
versículo 29 e 30, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou terapeuta e na minha profissão eu tenho a oportunidade de atender pessoas que são religiosas. E algumas das vezes chegam para mim com um queixume assim: mas eu me conecto tanto com Deus, por que eu estou passando por essas dificuldades? Isso é um queixume muito comum. E se a gente não compreender os ensinamentos, a gente cai nesse senso comum mesmo, de achar ruim. Poxa, eu estou fazendo, por que eu não estou recebendo? Mas o grande ponto é, Jesus aqui nessa passagem, ele não falou: fiquem tranquilos, se conecta comigo que vai ser leve a beça. Vocês vão ter uma jornada florida, perfumada. Nenhum problema acontecerá convosco. Vem comigo que vai dar bom. Não, Jesus não falou isso não. Ele disse que vai ser mais leve, que vai ser mais suave, mas que nós vamos ter dificuldades sim. O nome da classificação do nosso mundo é provas e expiações. Gente, vai ter dificuldade, não tem para onde correr. Jesus nos veio para salvar da nossa ignorância, principalmente para nos mostrar o caminho, para ficar mais fácil de a gente conseguir se conectar com Deus. Tanto que em uma passagem, ele diz: onde está minha mãe e meus irmãos? Em verdade eu vos digo, aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que se conecta com Deus, que segue a sua vontade, é minha mãe e meus irmãos. Então a gente precisa se conectar com Deus, para estar cada vez mais nessa sintonia. Pô, Jesus preconceituoso então, hein? Se não se conectar com Deus, então não é irmão dele? Não é isso, gente. A gente precisa compreender que se ele não pegasse um pouquinho pesado, e olha que ele pegava bem pouco pesado, para fazer a pessoa mexer. Eita ferro, então eu estou ferrado, não sou nem filho de Deus se eu não fizer a vontade dele. Diversas outras passagens ele coloca de uma forma mais clara. E é nesse sentido que eu queria trazer aqui mais uma passagem que está em Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24, que é muito interessante, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do homem velho, que se corrompe pelas concupiscências do engano. É difícil, mas é culpa, tá, gente? Concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui é um convite. E Jesus, nascendo, nos traz esse convite cada vez mais claro. Ele nos estende a mão e fala: vamos embora? Vamos por um caminho diferente? Você está satisfeito com a sua vida? Pô, não estou não, mestre. Está brabo, estou depressivo, estou chateado, estou magoado, não consigo perdoar. Vem comigo, eu vou te ensinar um caminho diferente. Mas para isso, você tem que ter espaço. Deixa para trás esse homem velho e se abre para o novo homem. Isso não tem nada a ver com idade ou com sexo. Isso tem a ver com a postura, porque quando fala aqui do homem, é da raça, né? Então aqui vale muito a pena a gente compreender o convite a todo momento que Jesus nos faz, para conseguirmos ser melhores. E nessa eu pego ainda em Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, versículo 18 a 21, que diz assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Olha que interessante isso, gente.
Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém de Deus, segue-se que Cristo morreu debalde. E aqui é muito legal que essa fala de Paulo, segundo essa carta que ele escreve a Gálatas, faz justamente essa alusão. Ele viver uma nova vida. Eu chamo isso de reencarnação consciencial. A consciência ativou a tal ponto que ele reencarnou numa mesma reencarnação. Ele mudou totalmente. Ao ponto de dizer, não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E nesse ponto, eu vou trazer uma outra música aqui, falando sobre verificarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e não destruí-los. Não foi necessário destruir Paulo, mas a transformação, a reciclagem de Paulo fez com que ele se tornasse o grande apóstolo, o maior divulgador do cristianismo. Reciclar os sentimentos é se olhar por dentro, é tentar enfim se conhecer, escutar e escutar os nossos pensamentos e saber os seus porquês, uma dor, qual a razão, uma tristeza, o que pode ser, tenho medo, quero entender o que eles querem me dizer. Escutar os sentimentos é se olhar por dentro, é tentar enfim se conhecer, escutar e escutar os nossos pensamentos e saber os seus porquês, um amor, quanta emoção, uma alegria, alívio então, uma esperança, que bonança, o que eles querem me dizer. Quanto mais eu me conheço, mais eu posso transformar para o meu mundo reciclar. Um mundo melhor começa quando eu decido ser melhor. Reciclando meu coração, que bom. Reciclando meu coração, então. Reciclando meu coração, que bom. Reciclando meu coração. O mundo melhor começa quando eu decido ser melhor. Reciclando meu coração, que bom. Reciclando meu coração, então. Reciclando meu coração, que bom. Reciclando meu coração. Reciclando meu coração. Então, não devemos jogar fora as coisas que nós não gostamos em nós. Porque se nós estamos aqui hoje, na condição que nós estamos, e sabendo pela doutrina espírita que essa é a nossa melhor reencarnação, faz ideia do que a gente já foi, então a gente está fazendo o nosso melhor. E a gente não pode chegar e simplesmente deixar para trás as coisas que nós já vivenciamos como se elas não tivessem existido. Os caminhos tortuosos que eu já vivenciei em outras reencarnações, inclusive nessa, me fizeram chegar aonde eu estou hoje, com toda a bagagem para compreender, eu não quero mais ir por aqui. Se eu não tivesse, de repente, errado tanto, eu não teria a visão clara, objetiva, consciente de que esse caminho eu já não quero adotar. Em algum momento eu poderia chegar e falar, pô, isso daqui, nunca fui por aqui não, hein? Eu vou dar uma olhadinha.
E nisso que a gente dá uma olhadinha, a gente pode vir a cometer alguns equívocos. Nada é perdido. Jesus veio para nos ensinar também que não temos apenas essa realidade, essa existência. Tem até uma palestra que eu faço, Jesus e a reencarnação, pegando elementos bíblicos para falar sobre a reencarnação. E é muito interessante também. Justamente para que a gente possa perceber que não dá para ser em uma vida apenas. É absurdo demais. Imagina, seria uma grande pegadinha de Jesus falando: sois deuses, podereis fazer o que faço e muito mais. Ah, tá bom. Eu não consigo fazer melhor do que, de repente, nem o cara que está ali fazendo coisas erradas. Porque eu também faço um monte de coisas erradas. Quanto mais, de repente, fazer igual a Jesus, e até mais do que Jesus, não, isso daí é brincadeira. Sim, seria realmente uma grande piada de mau gosto se acreditássemos apenas em uma reencarnação, em uma existência. E é justo isso que a gente começa a perceber com Jesus. O que ele traz para nós é clareza. Quando nós estamos nas trevas, no escuro, a gente precisa de luz para iluminar o nosso caminho e encontrar o que a gente procura. Jesus é a luz do mundo. Não é uma lâmpadazinha, não é uma lanterninha, é a luz do mundo. Isso é coisa beça, gente. Então a gente precisa ter essa luz perto de nós, para que a gente possa enxergar o caminho. Não adianta a gente querer seguir Jesus se a gente nem encontra o caminho. A gente não enxerga, a gente está tateando. Acende a luz. Essa luz vai iluminar para que você vá, com certeza, sabendo onde você deve pisar. Está fazendo sentido isso para vocês? Maravilha. Vou pegar aqui então, em Mateus capítulo 8, que diz assim: E entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus, estava dormindo, tranquilaço. E nesse momento todo mundo desesperado, né? Meu Deus, a gente vai morrer! Isso aqui é Jesus dormindo. Então, os discípulos ficam desesperados e acabam aproximando-se dele, despertando, dizendo: Senhor, Senhor, por favor, salva-nos, porque senão nós vamos perecer. Então Jesus acorda, olha para eles e diz assim: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E os homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pouco antes, Jesus disse que atravessaria com eles até outra margem. Se Jesus falou, está falado. Não tem por que a gente duvidar. E é por isso que eu vou trazer essa nova música aqui, para a gente poder refletir, porque é dessa forma que a gente deve viver a nossa vida. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar, com Jesus no leme, não tememos esse mar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao porto amor. Com Jesus no leme, meu barquinho a deslizar. Com Jesus no leme, não tememos esse mar. Não há tempestade, não há vendaval,
nada que me impeça de chegar ao porto amor. Didirum dom dom, didirum dom dom, didirum dom dom. Dom didirum dom dom, didirum dom dom, didirum dom dom. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não tememos esse mar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao porto amor. Com Jesus no leme, meu barquinho a deslizar. Com Jesus no leme, meu barquinho vai chegar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao porto amor. Didirum dom dom, didirum dom dom, didirum dom dom. Dom didirum dom dom, didirum dom dom, didirum dom 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 dom. E é dessa forma, quando a gente estiver com Jesus no leme, na condução, a gente não precisa temer mar algum. A gente tem que ter a certeza. Lembram daquela passagem? De repente, eles estão na embarcação, surge um vulto no mar. Então eles começam a pensar, meu Deus, é um fantasma? Ai, meu Deus, cruz credo. E aí começa a ficar com medo. Então começam a perceber que aquele vulto era de Jesus. Então Pedro, duvidando, fala, se és mesmo tu, mestre, então diga para eu ir até o Senhor. Ele estava pisando nas águas, no meio do mar. Então Jesus disse, eu quero, pois venha. E ele começou a andar em cima das águas. Só que em determinado momento ele titubeou, ele ficou com medo. E quando ele ficou com medo, ele começou a afundar. Com Jesus nós podemos fazer coisas incríveis, porque Ele é um manancial energético que nos capacita a atingir o nosso maior potencial. Quando Ele diz, podereis fazer o que faço e muito mais, nós só não fazemos porque a gente não acredita. O que tem de médium de cura, independente de qual religião, que tem muito médium de cura na igreja evangélica, batista, protestante, católica, fazendo ditos milagres, não está no gibi. Eu conheço uma menina que conseguiu uma cura pela rádio com o padre Marcelo Rossi. Olha que incrível. E ele falou, eu senti que agora uma mulher assim, assim, assado, recebeu o benefício da cura da enfermidade que é tal. Incrível isso. Pois é. Essa fé, minha amiga, que é o que Jesus nos falava a todo momento, a tua fé te curou, mas é a nossa fé também que vai nos habilitar a transpor montanhas, andar sobre as águas, conseguir fazer grandes feitos. E pegando essa base, justamente falando sobre o mar da vida, falando sobre essas dificuldades que acontecem na nossa vida, eu vou pegar uma outra passagem aqui, que é em Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21. E diz de uma forma muito interessante assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui e ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lembra do que eu falei do Éden? A gente não vai perceber o Éden por conta das verdes matas, por conta
flor bonita e abundante, as árvores frutíferas, os animais mansos que chegam para nós e acabamos conseguindo acariciar mesmo aqueles mais selvagens. Não é assim que a gente vai reconhecer o Éden. Porque existem pessoas que acessam o Éden quando estão em conexão verdadeira com Cristo. Eu já acessei o Éden quando eu pude auxiliar uma pessoa em tormento, em grande dificuldade, e eu ali me coloquei como uma ferramenta de Jesus. Naquele momento, eu verdadeiramente me senti transportado para um outro local. E assim a gente percebe que o Éden não é um local circunscrito. O reino de Deus não é um lugar circunscrito. Se Deus criou tudo, como até mesmo na doutrina espírita, que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, tudo que é criação de Deus é o seu reino. Então nós já estamos no reino de Deus. Só que nós não acessamos a plenitude do seu potencial porque nós não estamos nessa vibração. Imagine estar com Jesus, mesmo lá comendo um pão frio, meio que duro, dormido. Meu Deus, que maravilha! É tão maravilhoso que a gente pega a questão da multiplicação dos pães e peixes. Na escassez se faz abundância. Porque com Jesus, é isso que Ele oferece. Por que vos inquieteis com o dia de amanhã? Olhai os pássaros dos céus, não cegam, não ajuntam em celeiros, não semeiam, e mesmo assim, Deus os dá de comer. Não dará a vós, homens de pouca fé? Então a gente precisa ter mais fé, a gente precisa ter mais conexão, mas a gente precisa também colocar as mãos na charrua. Porque na doutrina espírita a gente aprende que o verdadeiro espírita se reconhece pelos esforços que acaba implementando, empregando em domar, lidar, conseguir viver com as suas mais inclinações, se esforçando verdadeiramente por ser cada vez melhor. Também na doutrina espírita aprendemos: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, espíritas, instruí-vos. Esse o segundo. A instrução faz com que a gente amplie a nossa ideia, a nossa visão, mas o amor cobre a multidão de pecados. Assim como a recomendação de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o grande quê do Natal. O amor que nasceu verdadeiramente. E onde quer que ele passasse, ele deixava esses rastros de luz e as pegadas amorosas. Não ao acaso ele disse: quer chegar no reino de Deus? Quer evoluir? Quer chegar a se tornar um espírito cada vez melhor? Eu sou o caminho. Então vai. Não precisa enfeitar. E quanto mais a gente tenta enfeitar, mais o negócio dá ruim. Às vezes eu estou lá cozinhando, eu quero fazer um prato requintado, aí eu vou e, putz, grilo, errei no sal. Estragou, eu vou e jogo fora. Não dá para ninguém comer isso. Aí eu vou e me distraio, depois que eu fiz outro prato, queimou. Porque tinha o tempo preciso, assim, assado. Aí eu tento de novo, um prato requintado novamente. E aí dessa vez faltou tempero, tirei antes do tempo. Já viram que eu sou uma beleza na cozinha, né? Já estraguei 3 refeições. Mas quando a gente tem fome do básico, o arroz com feijão vem muito bem. Muito bem. A gente precisa se conectar com o básico. Porque ninguém constrói um edifício sem os alicerces, sem a base principal. E a base principal é justamente a gente se conectar e aprender com Jesus. Dando seguimento aqui, tem uma música que faz com que a gente reflita justamente sobre isso. Porque como é que eu posso, né? A gente está falando aqui sobre a lei divina, a gente está falando aqui sobre Deus entre nós, mas como é que a gente acessa? Alguém sabe onde está impregnada a lei divina? Na nossa consciência, logo, em cada um de nós. A gente já vem
de fábrica com isso. E não ao acaso na doutrina espírita fala: não vos espanteis, porque até mesmo nos povos mais primitivos é possível você ver a consciência de um ser elevado, de um Deus. Talvez não com a consciência que vocês têm, porque vocês estão estudando, ampliando a consciência, mas há de convir que mesmo quando aquele mais cético para pensar: calma aí, cara, isso daqui é muito bem arquitetado, funciona direitinho, encaixado. Quer ver? Coloca uma molécula diferente de água no H2O, não dá nem para beber mais. É perfeito, é o cálculo perfeito. E para ser tão perfeito, tantas coisas, inclusive no nosso próprio corpo, há de ter sido feito por uma inteligência. Por isso que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Se a gente coloca na razão, a gente vê que tem uma parada aí diferente acontecendo. Tem alguém que é maior do que a gente. É sinistro. E aí a gente percebe Deus. Então vamos lá. Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? Será que o coração só bate sem pensar? Será que o coração insiste em magoar? Será que o coração bate forte pra valer? Será que o coração só bate por você? Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? E como é que a gente faz pra ele ser saudável? Basta ter bons hábitos que fica arrumado, mas se meu coração também bate pelos outros, descobri que o coração é uma mina de tesouro. Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Descobri meu coração, agora que conheço e amo meu irmão. Onde mora o coração? O que realmente faz a diferença? O coração é onde habita o que a gente... Claro, o coração alegórico, né, gente? Não o coração. Mas a alegoria do coração que toca a nossa emoção, quando a gente fala de amor, é o que mais nos aproxima do Criador. Não ao acaso, Jesus ensinou: o amor cobre uma multidão de pecados. E ele é tão incrível que faz com que a gente não tenha limite. Eu posso amar quantas pessoas nessa vida? Não tem limite. A gente pode amar todo mundo. Jesus amou a todos. Mesmo aquele que estava esbofeteando ele estava amando. Aquele que estava, de repente, cravando uma lança nele, ele estava amando. Aquele que estava, entre aspas, traindo ele estava amando. Esse entre aspas fica aí no ar. Tem aí palestra sobre isso também. Mas o grande ponto é justo esse. Não existe limite para amar. E é quando a gente, de repente, está na rua, chega uma pessoa e quer falar com você. Poxa, você tem um tempinho? Pô, cara, não tenho não, estou apressado e tudo. Isso quando você fala. A maioria das vezes as pessoas simplesmente vão como se nem existisse. Isso não é amoroso. Isso não é caridoso. Eu já tive a oportunidade de não conseguir dar o que a pessoa queria, mas eu dei ali a minha atenção verdadeira. E ele chegou e falou, quando eu pedi desculpas: não tenho que se desculpar. Você me deu muito mais do que muitas pessoas que passaram aqui e deixaram uma moeda jogando no alto e eu tendo que pegar. O amor também
Tem muita gente sentindo fome de amor. E Jesus veio nos mostrar isso. Quando ele chegava e falava lá, que a viuvinha no gasofilácio, quando deu lá as 3 moedinhas, disse que ela deu mais do que todos aqueles ricaços que colocaram grandes quantidades. Por quê? Porque é a sinceridade na sua entrega. Ele não estava falando que a gente tem que doar pouco ou que tem que doar muito. Ele estava falando sobre a entrega, a intenção. Quando você dá daquilo que realmente faz parte integrante de você. Daí que ele diz, dar aquilo que te falta e não aquilo que te sobra. A gente precisa aprender mais com Jesus. Jesus é um grande manancial energético que faz com que a gente cada vez mais tenha possibilidades. E aí eu pego aqui uma passagem também em João, capítulo 14, de 1 a 6, que diz assim: Não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós, sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Então Tomé chega e fala: Mas, Senhor, nós não sabemos onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe então Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Como que a gente acessa? Como que a gente pode fazer? E aí tem uma musiquinha que eu vou pedir ajuda de vocês. Para vocês falarem se pode ou não pode determinada coisa que eu vier a falar aqui. Então vocês podem fazer que pode ou não pode, beleza? Então vamos lá. Fiquei sabendo que o Evangelho foi trazido por um homem bom, e que seu nome é Jesus Cristo. Falava a todos com muito amor, curou leprosos, doentes, cegos, pelo simples toque de suas mãos. Abençoou todos aflitos, mas a maldade ele condenou. Mas como ser amigo de Jesus? Eu quero saber o que fazer. Eu vou perguntar à consciência o que devo e o que não posso fazer. Ser uma criança obediente, não respeitar mamãe e o papai, orar pelos que sofrem, falar palavrão, ficar sorrindo dos que caem no chão, bater nas crianças menorzinhas, maltratar plantinhas e animais, ter fé em Deus, dar sempre amor, fazer tudo o que Ele ensinou. Mas como ser amigo de Jesus? Eu quero saber o que fazer. Eu vou perguntar à consciência o que devo e o que não posso fazer. Ser uma criança obediente, não respeitar mamãe e o papai, orar pelos que sofrem, falar palavrão, ficar sorrindo dos que caem no chão, bater nas crianças menorzinhas, maltratar plantinhas e animais, ter fé em Deus, dar sempre amor, fazer tudo o que Ele ensinou. De novo, ser uma criança obediente, não respeitar mamãe e o papai, orar pelos que sofrem, falar palavrão, bater nas crianças menorzinhas, maltratar plantinhas e animais, ter fé em Deus, dar sempre amor, fazer tudo o que Ele ensinou, fazer tudo o que Ele ensinou, fazer tudo o que Ele ensinou. E é isso. E tá na consciência, gente.
a gente tem a possibilidade de ativar a nossa consciência e se perguntar verdadeiramente, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, vem aquela vozinha falando, faz não, cara, não é por aí. Mas a gente batalha com ela e acaba fazendo. A consciência, como Leila muito bem falou, é onde está impregnada a lei divina. Por isso, que se a gente tiver a possibilidade de compreender e se conectar mais com a nossa consciência, a gente consegue até mesmo trilhar um caminho melhor e se conectar mais com Jesus. Tem uma outra situação que é muito legal, que eu queria perguntar para vocês. O que é que nasce no Natal? O que vocês acham? O que nasce no Natal? Eu, hein, Saulo? Que raio de pergunta estranha. Paixão? Compaixão. Então, a compaixão nasce no Natal. O que mais? Estou deixando bem aberto. Fica à vontade. Fraternidade, compaixão. O que mais? Esperança. É interessante isso, né? A gente fala sobre nascer no Natal, então coisas boas. Mas lembrando que Natal é o processo de nascimento, não apenas o nascimento de Jesus. Quando a gente tem os nossos filhos, a gente também tem esses pensamentos, né? Ninguém nasce, sei lá, meu filho nasceu fracasso, tristeza. Não, ninguém pensa nisso. Oxe, claro que não. Todo mundo quer prosperidade. Então no Natal nasce prosperidade. É tão prosperidade o Natal que nós comemoramos com a vinda de Jesus que a gente se sente tão feliz, a gente se reúne até com quem a gente não gosta. Aquele cara que é uma íngua, aquela pessoa que vive falando mal de você, mas na hora do Natal a gente, tá bom, vamos embora. É por Jesus. E a gente se permite. Essa é a transformação. Então vou trazer aqui uma música, que é uma música que há muito tempo atrás nós fizemos uma apresentação lá em Araruama. Uma menina e eu, a gente entrou no final de ano numa casa espírita cantando. É uma paródia de uma música muito conhecida. Noite feliz, noite de paz, numa só voz vamos saudar Ele que é nosso exemplo maior e nos revela o caminho do bem. Vamos, irmãos, nos unir para um mundo novo surgir. Jesus é paz, Jesus é bem, é o caminho que leva a Deus. Na manjedoura, a lição da humildade, na sua mensagem, a grandiosidade que nos ajuda a viver, fazendo a paz renascer. Noite feliz. E aí eu quero fechar com uma reflexão muito importante para cada um que está vendo, tanto aqui presencial quanto aqui online. O que vocês querem que nasça em vocês nesse Natal? O Natal não é apenas a comemoração do aniversário, é principalmente o nascimento.
o que cada um de nós deseja verdadeiramente que nasça internamente em nós nesse Natal. Gratidão imensa pela oportunidade, mais uma vez, da casa me convidar, pelo espaço da fala, e fico muito honrado de mais uma vez ter vindo aqui para contribuir com os ensinamentos de Jesus e com um pouco das compreensões que eu tenho. Gratidão.